tarde, são 18 horas aqui em Paris, os títulos do jornal. Liliana Henriques. Guiné-Bissau, as forças de segurança tornaram hoje a vedar o acesso à sede da PAIGC depois da Justiça guineense ter comunicado ontem, no final da tarde, ao partido uma nova interdição do seu 10º Congresso. Ucrânia, o secretário-geral da ONU encontra-se hoje em Odessa, porto estratégico do sul do país, de onde partem os cereais ucranianos que estiveram bloqueados durante meses devido ao conflito. Connosco no estúdio está Moussa Lechili na realização e de imediato as notícias. Bissau 94 FM. Abrimos com a Guiné-Bissau. As forças de segurança tornaram hoje a vedar o acesso à sede do PAIGC depois da Justiça guineense ter comunicado ontem, no final da tarde, ao partido uma nova interdição do seu 10º Congresso que devia começar esta sexta-feira. De acordo com esta decisão de Justiça, o recurso apresentado em março por um militante que se considera injustamente impedido de entrar nas listas de delegados do Congresso tem caráter suspensivo e impossibilita a realização da reunião magna. Mais pormenores com Miguel Martins. O 10º Congresso do PAIGC, que deveria arrancar hoje, já não vai ter lugar. O Tribunal de Relação voltou a dar razão ao militante Bolon Conté, que tenta impedir a realização da reunião magna desde março passado. Falando aos jornalistas, Domingos Simões Pereira, que também tinha sido impedido de entrar na sede do partido, disse que o Tribunal de Relação continua a incorrer em ilegalidades ao impedir a realização do Congresso do PAIGC. Sem nenhuma ordem judicial, sem nenhuma disposição legal que suporte tal medida, estamos a ser impedidos de aceder à nossa sede. Estamos a falar de um tribunal de recurso que substitui o tribunal de primeira instância a dar ordens ao Ministério do Interior. Mas não estão contentes com isso, vêm fechar a sede de um partido político para impedir que a gente reúna com os nossos militantes. O líder do PAIGC disse ter informações segundo as quais o juiz Amadou Sawane teria sido diretamente pressionado pelo chefe de Estado guineense para que assinasse a ordem de proibição da realização do 10º Congresso do PAIGC. A decisão não tem nada de jurídico, tem absolutamente tudo de político. O próprio juiz está consciente que não tem competência para tomar a tal decisão, mas foi obrigado a tal. Ele próprio afirmou a várias pessoas que recebeu diretamente a chamada de Umaru Sissoko Embalo a obrigá-lo a assinar a ordem de não realização do Congresso. E, portanto, quando um país chega a este ponto, nós estamos a desconstruir o Estado. Nós estamos a implantar um Estado caótico de ditadura e de anarquia. Parte da zona que dá acesso à sede do PAIGC, na Praça dos Heróis Nacionais em Bissau, encontra-se interdita ao trânsito de pessoas e veículos. Polícias e gradeamentos foram colocados naquela zona. Angola, a poucos dias das eleições gerais de 24 de agosto, um grupo de cidadãos angolanos a residir no país na diáspora entregou ontem no Tribunal Constitucional uma petição pública onde pede a regularização dos cadernos eleitorais. Laura Macedo, uma das signatárias da petição, explica que em causa está a expurgação do ficheiro integrado de cidadãos maiores, onde constariam cerca de 2 milhões de eleitores já falecidos. A expurga do ficheiro do arquivo de identificação. 2 milhões de pessoas não votantes incluídas é muito mau. O que é que vai acontecer a estes 2 milhões de boletins, de votos estão a mais? Quando nós sabemos que o governo tem o hábito de pôr, por exemplo, assembleias de voto onde não há ninguém. Num raio de 30 km, o governo gosta de especar lá uma assembleia de voto. Quem é que vai preencher essas assembleias de voto? Será que o governo sabe quem é o morto e quem não é o morto? Eu não sei. Até bem pouco tempo, nós não sabíamos que o ficheiro do arquivo de identificação ia ser anexado. Basta que eles desanexem. Isto está, como se costuma dizer na gíria, a um clique, porque ninguém estava a contar que eles fossem anexar o ficheiro do arquivo de identificação. Então basta que retirem dos cadernos eleitorais este ficheiro. Era a ativista angolana Laura Macedo, entrevistada pela nossa enviada especial a Luanda, Neide Ribeiro. Ainda relativamente a Angola, o porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral de Angola, Lucas Quilundo, disse esta tarde em Luanda que a CNE não consegue expurgar o ficheiro integrado de cidadãos maiores, uma vez que recebe a base de dados apenas em modo de leitura. Como em qualquer base de dados de pessoas, é natural e é impossível que não existam falecidos.
A Comissão Nacional Eleitoral, nos termos em que lhe é disponibilizada a base de dados, ela recebe-o somente em modo de leitura, não o recebe em condições que possa editar ou realizar qualquer outro tipo de movimento e operações no ficheiro. Isso significa que, como ele é recebido do Executivo, a Comissão Nacional Eleitoral serve-se dele única e simplesmente para a elaboração dos cadernos eleitorais. Por esse facto, como o recebe somente em modo de leitura, a Comissão Nacional Eleitoral não sabe e não está em condições de dizer quantos falecidos lá se encontram, porque é uma informação a qual ela não teve acesso. Era o porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral de Angola, Lucas Quilundo, em declarações recolhidas pela nossa enviada especial, Neidi Ribeiro. São Tomé e Príncipe, o presidente da Assembleia Geral da ONU, Abdullah Shaid, visitou nesta quinta-feira São Tomé e Príncipe. O dirigente natural das Maldivas defendeu o alargamento do prazo da graduação do arquipélago equatorial para país de rendimento médio, previsto até dezembro de 2024, devido às vulnerabilidades dos pequenos estados insulares. Por sua vez, o primeiro-ministro são-tomense, Jorge Bom Jesus, pediu ponderação e concertação. Quanto à chefe da diplomacia de Itatinjúa, alega que esta meta não é fácil, mas acredita numa transição suave. As Nações Unidas representam um parceiro fundamental naquilo que é o processo de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Com o sistema das Nações Unidas temos feito um percurso naquilo que é a caminhada para São Tomé e Príncipe se tornar um país de rendimento médio. O processo de graduação tem sido, enfim, um desiderato nacional que nós assumimos e que, de facto, São Tomé e Príncipe irá concluir no horizonte proposto de 2024. Não é uma rota fácil de seguir, mas devo aqui pontuar o esforço e também o grande apoio que recebemos do sistema das Nações Unidas no sentido de fazer aquilo que nós chamamos uma transição suave. Era dita Tenju, chefe da diplomacia são-tomense, em declarações recolhidas pela agência Lusa. Etiópia, o governo etíope deu conta da sua indignação e considerou que o diretor da OMS originário do Tigre rompeu a sua promessa de imparcialidade ao considerar na quarta-feira que a situação na zona norte do país, em conflito com as forças governamentais desde novembro de 2020, é a pior catástrofe humanitária do mundo. Hoje, contudo, o Programa Alimentar Mundial sublinhou que cerca de metade da população do Tigre está a precisar de ajuda alimentar depois de quase 2 anos de conflito. O PAM afirmou ainda hoje que pelo menos 22 milhões de habitantes do Corno de África estão ameaçadas de fome até finais do mês de setembro, devido à seca histórica que se verifica na região. São Tomé, 102.8 FM. Na atualidade internacional, Ucrânia, o secretário-geral da ONU encontra-se hoje em Odessa, porto estratégico do sul do país, de onde partem os cereais ucranianos que estiveram bloqueados durante meses devido ao conflito. Falando em conferência de imprensa, António Guterres disse que, além da libertação de cereais e fertilizantes produzidos neste país, é preciso permitir o acesso ao mercado global de alimentos russos fora de sanções. Paralelamente, também hoje o presidente russo e o presidente francês mantiveram uma conversa telefónica sobre a central nuclear de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, onde têm decorrido bombardeamentos. Tanto Putin como Macron manifestaram a intenção de organizar nos mais breves prazos uma inspeção à central nuclear, a Rússia dizendo-se disponível para dar toda a assistência necessária aos inspectores da Agência Internacional da Energia Atómica. Birmânia, o chefe da junta militar, disse hoje que está disposto a negociar com a antiga dirigente do país, Aung San Suu Kyi, depois do seu processo para encontrar uma solução à crise vigente desde que o exército retomou o poder em fevereiro do ano passado. Aung San Suu Kyi, 77 anos, Prémio Nobel da Paz em 1991, foi já condenada a um total de 17 anos de prisão por uma série de acusações. Coreia do Norte, Kim Jong-yong, irmã do dirigente norte-coreano, anunciou hoje que o seu país rejeita a ajuda económica proposta esta semana pela Coreia do Sul em troca da desnuclearização de Pyongyang. A poderosa irmã de Kim Jong-un qualificou a proposta de Seul de cúmulo do absurdo e acusou as autoridades sul-coreanas de tentar reciclar propostas já anteriormente recusadas pelo seu país.